Muito obrigada, Fernando. Um bom dia para todas e todos aqui presentes. Quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito, a oportunidade de estar aqui com vocês, produzindo uma reflexão e um diálogo a respeito das questões relacionadas à política criminal sobre drogas e a perspectiva dos direitos humanos. Saúdo Maria Lúcia Caram, que está aqui comigo na mesa. É uma honra poder dialogar e poder produzir algumas reflexões a seu lado também. Maria Lúcia, que certamente contribui em muito nessas lutas e, especificamente no campo da psicologia, temos vários outros encontros que foram produzidos no decorrer desse período recente, principalmente relativo ao enfrentamento à violência, ao enfrentamento ao modelo de encarceramento que aí está posto e ao papel também que a psicologia exerce nesses espaços. Então, com muita alegria, também estou aqui nesse processo, podendo dialogar com vocês. Bom, preparei um texto, vou produzir um certo diálogo a partir dele aqui com vocês, e a partir disso também a gente depois pode dialogar no momento das questões e perguntas. Bom, refletir sobre a política criminal de drogas e a relação com os direitos humanos em um congresso internacional sobre drogas exige-me de antemão qualificar o lugar de onde parto para produzir um diálogo que seja profícuo. O tema desta mesa nos convoca a centrar nosso debate em uma perspectiva radicalmente abolicionista, latino-americanista, antiproibicionista, anticapitalista, anticolonialista, antirracista e antipatriarcalista. Eivada desses pressupostos, escolhi trilhar um percurso nessa breve análise, tendo como eixo uma das expressões mais contundentes da esteira da política criminal sobre drogas, que é a realidade das mulheres presas estrangeiras, em sua maioria negras e indígenas, conhecidas como mulas do tráfico internacional de drogas. Para isso, buscarei apresentar alguns elementos iniciais que nos ajudam a reconhecer vetores comuns no movimento histórico e social que se desenvolve em contextos de países de capitalismo periférico, articulando com a estratégia de ação repressiva do Estado para com a população pobre e trabalhadora, e especialmente, no caso brasileiro, tendo o racismo como fundamento para as políticas de extermínio e de encarceramento em massa. Para relacionar essa realidade com os discursos dos direitos humanos, cabe destacar que a compreensão de direitos humanos que busca operar qualifica-se a partir de uma perspectiva histórica e social. Assim, compreendo que não existem direitos humanos como direitos naturais, pois, ao partir da crítica realizada por Marx a Bruno Bauer em sua Questão Judaica, os direitos organizados a partir do justnaturalismo constituíram estratégia fundamental da forma jurídica para a crítica à ordem feudal e base para a elaboração da teoria liberal. Nesse contexto, desenvolve-se a noção de sujeito de direitos, e os direitos humanos seriam nada mais que os direitos dos singulares seres humanos burgueses, os direitos restritos à particularidade. Cabe-nos refletir a respeito da potencialidade da luta pelos direitos humanos se tornarem mediação para a emancipação humana, traço que se anuncia como possível desde que seu ponto de chegada não se conclua na emancipação política. Bom, a realidade da América Latina é recheada de elementos que atravessam a longa história de nosso território e que encontramos como permanências no presente. Episódios de violência, de dominação e opressão, histórias de invasão e colonização, de extermínio de seus povos originários, de escravidão e de produção e reprodução de racismo estrutural, patriarcalismo, desigualdades sociais, guerras civis, militarismo e ditaduras empresariais militares financiadas pelo imperialismo estadunidense como tática para a expansão do capitalismo entre os países subdesenvolvidos. Muito recentemente, essa história está pautada por um processo de uma assim chamada abertura democrática em vários de seus países, baseados em uma débil emancipação política como corolário da cidadania burguesa.
conflitos agrários, precarização do trabalho, baixo índice de desenvolvimento humano, desintegração dos recursos naturais, ações policialescas e políticas neoliberais dão o tom de muitas das contradições atuais que ainda vivenciamos em nossos territórios latino-americanos. Portanto, para analisar a política criminal sobre drogas e os direitos humanos em nosso contexto, de um ponto de vista crítico, tal como Rosa Luxemburgo nos aleitava a partir da sua metáfora do mirante, a sua metáfora topológica, ou seja, qual é o ponto de vista que me garante maior condição de enxergar as múltiplas determinações, há que se rechaçar as perspectivas que visam a harmonização da formação social brasileira, escamoteando as raízes das violências transhistóricas também pautadas pelo racismo e pelo patriarcalismo. Há que se romper com a branquitude e machismo-sexismo de nossas universidades, teorias, serviços e práticas, de modo que possamos perceber nossa América Latina desde o Sul, a partir de sua constituição indígena e africana, como uma Améfrica Ladina, tal como discute Ana Flausina em seu trabalho Corpo Negro Caído no Chão, o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. Como já nos alertava Vera Malaguti Batista, as prisões na América Latina não têm as mesmas funções das prisões do centro. Aqui, o modelo ideológico do panótipo de Bentham é substituído pelas teorias de inferioridade biológica de César e Lombroso. A prisão dos países periféricos é uma instituição de sequestro menor, dentro de outra muito maior, um apartheid criminológico natural. Em nossa região, o sistema penal adquire características genocidas de contenção, diferente das características disciplinadoras de países centrais. Nesse contexto, sob a égide da transnacionalização do capital e as necessárias formas de controle sobre as massas, uma das expressões que traduzem a síntese mais complexa do movimento Lei e Ordem e da lógica do controle social operada pela política penal na atualidade é a chamada guerra às drogas. Apresenta-se como altamente eficaz na criminalização de estratégias de sobrevivência para uma considerável parcela da população vulnerabilizada, que encontra no pequeno comércio de substâncias tornadas ilegais uma fonte de remuneração mais diretamente possível, legitimando assim uma guerrilha de perseguição penal a esses sujeitos e também aos usuários pobres, quase todos negros. Luciana Boatê discute sobre o aumento da população carcerária por conta do tráfico de drogas no Brasil e suas consequências nefastas do projeto de encarceramento em massa. Aponta como problema inicial o fato da lei de drogas no Brasil, a Lei Federal 13.343, ser uma política proibicionista que se assemelha muito ao modelo estadunidense repressivo de combate às drogas, com complementar e, por vezes, paradoxal, relação com a saúde pública e a redução de danos. Para justificar o aumento da população carcerária por conta do tráfico de droga, a autora aponta como um dos elementos complicadores uma contradição que é inerente ao modelo proibicionista que está presente nesta lei, a não existência de uma distinção entre traficante, usuário e mulas. Cabe à autoridade que registrou a conduta desse tipo de enquadre e a produção de provas se desenvolve sem quaisquer garantias constitucionais previstas. Logo, é a partir de critérios subjetivos dos agentes públicos que iniciam o processo criminal, em geral em fase de inquérito policial, mormente baseados pelos dispositivos da seletividade penal, que se qualifica uma pretensa distinção entre esses atores. Importante lembrar, nesse contexto, o trabalho do nosso querido Orlando Zacconi ao nos questionar a que e a quem interessa, de fato, qualificar alguém como traficante. Nesse sentido, a Lei Federal 13.343 introduz a noção de que o usuário deve receber tratamento e atenção à sua saúde, retirando-o do rol dos criminalizados por porte de drogas e qualificando-os a partir de práticas e discurso hegemonicamente biomédicos. Simultaneamente, a tipificação penal como tráfico ilícito de drogas é fornecida como forma preferencial de lidar com as populações pobres, negras, periféricas. Há um aumento exponencial de prisões a partir desse tipo penal, que já ultrapassou os de crime contra o patrimônio.
E, de acordo com dados recentes publicados pelo Ministério da Justiça em junho de 2014, cerca de 68% das mulheres foram presas por tráfico, sendo que entre a população masculina encarcerada encontramos que 27% cumpre pena privativa de liberdade por esse tipo penal específico. Em relação ao comércio internacional de substâncias tornadas ilegais, segundo os dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, foi a partir de meados da década de 70 que o denominado tráfico internacional de drogas começou a se desenvolver em larga escala. Este comércio internacional subordina as economias de países produtores, principalmente da folha de coca, ao mesmo tempo em que favorece o sistema financeiro mundial, o qual, por sua lógica, necessita cada vez mais de capital livre para girar, e este comércio promove, na ilegalidade, o aparecimento mágico desse capital que se acumula muito rápido e se move velozmente. Outro elemento a ser destacado a respeito dessa atividade comercial tipificada como tráfico internacional de drogas é a sua versatilidade e flexibilidade em suas organizações, elementos que permitem transitar entre operações que atravessam as legalidades, as fronteiras e sistemas de controle internacional. Eis um exemplo bem-sucedido de negócio predatório e de produção de disseminação de sensação de insegurança, além de contribuir para a discriminação de novos contornos para um novo inimigo interno, numa atualização da doutrina de segurança nacional, que foi estratégia herdada dos tempos da ditadura empresarial militar brasileira e aplicada de maneira sui generis nas operações da chamada guerra às drogas. No tocante às ações de segurança pública, há a transferência do foco dos subversivos políticos da época da ditadura para os outsiders da democracia, o qual encontra no combate às drogas e, fundamentalmente, em seus vendedores varejistas, a tônica dominante da doutrina de segurança nacional que persiste atualmente no Brasil. Nesse contexto, a política proibicionista de guerra às drogas potencializa-se na medida em que se disseminam justificativas sociais sobre uma assim chamada epidemia do uso das drogas. Constitui-se como ponto legitimador de um controle ainda mais acirrado sobre a população pobre, com investimentos nos setores de segurança pública e participação das Forças Armadas no interior do território nacional sob a prerrogativa da garantia de lei e ordem, operando sob diretrizes que causariam indignação a qualquer defensor de um Estado democrático de direito e desintegrando os preceitos oriundos da Constituição Federal no que tange à defesa do Estado e suas instituições democráticas. Para analisar esta realidade em suas múltiplas determinações, tendo como foco o processo de criminalização presente na guerra às drogas, na internacionalização do comércio de substâncias tornadas ilícitas, a criminologia crítica de tradição marxista, também conhecida como criminologia radical, constitui ferramenta importante, ao esclarecer que não existe um direito igual e abstrato que emana dos interesses sociais visando o bem comum, desconstrói a concepção liberal de que as normativas legais visariam sustentar a vida em sociedade a partir de uma pretensa harmonia, pois, ao contrário, pontua que o direito penal exerce, numa sociedade radicada na conflitiva social de classes, papel fundamental no controle social da população, especialmente daqueles que estão alijados do processo produtivo ou que estão em condições de contratualização precarizada. De acordo com Juarez Cirino dos Santos, a criminologia radical redefine as estatísticas criminais como produto da luta de classes nas sociedades capitalistas. Ou seja, encontramos nesses fundamentos legais pelos quais se organizam também a política de combate às drogas, as formas jurídicas de uma relação desigual sob a forma de um contrato entre sujeitos abstratamente tomados como iguais. Aqui, o livre-arbítrio é embuste para a formalização da exploração de classe sob o verniz civilizatório. Nesse sentido, compreendemos que as análises dos aspectos sociais, econômicos e jurídicos das questões criminais apontam para a constituição de um eficaz poder de subjugação das classes populares a partir do controle penal. Estas reflexões se dirigem, tal como nos ensina Barata, para o processo de criminalização, identificando nele um dos maiores nós teóricos e práticos das relações sociais de desigualdade próprias das sociedades capitalistas.
Para esta perspectiva, a radical adoção da noção social das classes subalternizadas como ponto de partida para a análise das questões relativas ao direito penal. Portanto, devemos nos afastar de uma análise individualizada do delinquente desviante e do ato tipificado como crime desvio e nos posicionarmos numa perspectiva macrocriminológica, a qual analisa o contexto social e político que configura os elementos determinantes e contraditórios da conduta tomada como criminosa pelo sistema penal. Enquanto a criminologia positivista foca na etiologia do delito e na reincidência do criminoso, buscando compreender sua personalidade, a criminologia crítica de base marxista localiza o sujeito em suas condições sociohistóricas, as violências institucionais que este sofreu e busca compreender e transformar os sistemas que operam a seletividade penal. Desta forma, a questão penal e de segurança pública constitui-se um eixo importante para compreendermos as sociedades no atual contexto, pois, para além da função punitiva e disciplinar, ela representa a maneira pela qual vem se constituindo uma gestão política, econômica e social da miséria, revelando, portanto, um modus operandi do Estado ao lidar com as mazelas produzidas pelo modo de produção capitalista em sua fase contemporânea de acirramento de suas características destrutivas. É a expressão da gestão política sobre a miséria em sua faceta de ainda maior barbárie. Chamo de Estado democrático de direito penal essa configuração de Estado que encerra em si a contradição da igualdade jurídico-política nas acepções justnaturalistas com a faceta de classe de Estado, qual seja totalitária, penal e policial para os trabalhadores pobres e negros, e principalmente para aqueles que estão em situação de subemprego ou desemprego. Nesse sentido, é fundamental compreender a problemática específica das ações realizadas como de caráter repressivo do Estado em seu sentido estrito, a partir da reflexão de sua função subsidiária no contexto da precarização do trabalho típica da crise estrutural do capital. É, pois, um conceito, o de Estado democrático de direito penal, que problematiza uma característica que tem se potencializado no Estado capitalista, enquanto expressão da sobreestrutura que se funda a partir da noção de direito à propriedade privada, à exploração do ser humano sobre outro, utilizando-se desde seus primórdios do expediente da acumulação primitiva e relativa, expropriação e criminalização da classe trabalhadora. Com isso, não estamos afirmando que exista um Estado democrático que prescinda do controle penal, ou que este controle penal só exista no modelo típico de Estado que deva ser reformado. Ao contrário, queremos pôr em evidência que não há como subsistir um Estado capitalista dito democrático sem o fundamento do direito penal, e que a hipertrofia do sistema criminal e penal está articulada intrinsecamente com a gestão da miséria levada a cabo pelas políticas sociais que irão responder à questão social, aqui entre aspas. É importante mencionar que compreendo questão social como conceito e não como categoria, ou seja, não é um traço, uma expressão ideal do movimento do real, a partir das contribuições de José Paulo Neto, pois essa questão não existe na realidade concreta, constituindo-se como um recurso intelectivo, um conceito eivado de ideologias reformistas e conservadoras que visa explicar um determinado fenômeno social. Dessa forma, o pensamento conservador atribui à questão social uma leitura pautada pela compreensão de sua expressão meramente fenomênica e, nesse sentido, opera um processo de naturalização da mesma enquanto um elemento que está inegavelmente posto na realidade social como uma característica a priori e que deve ser alvo de intervenções que visam minimizar os seus efeitos danosos, tomada como objeto e como objetivo, tomada como um fim em si mesma. Esse processo de naturalização da questão social produziu interpretações que a colocam como problema de violência, caos, desordem, e desdobra-se uma resposta a essas demandas que se daria pela via da segurança, repressão e do assistencialismo, além do exercício de uma relação tutelada do Estado para com a população vulnerabilizada. É o caso da assim chamada questão das drogas na cena atual brasileira.
Sob a gestão da miséria, operada a partir das políticas repressivas e hipertrofia do sistema penal, temos que a taxa de aprisionamento no Brasil, calculada a partir dos dados de 2014 do Ministério da Justiça, é de 299,7 presos para cada 100 mil habitantes, o que qualifica o Brasil como o quarto país que mais encarcera no mundo em números absolutos, sendo o terceiro em taxa de aprisionamento e o primeiro em taxa de ocupação das vagas prisionais. Dentre os 4 países que mais encarceram, que são Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Importante notar que desde 2008, dentre esses países, a taxa de aprisionamento tem decaído. Estados Unidos com queda de 8%, China 9%, Rússia queda de 24%, enquanto que o Brasil expressou um aumento de sua taxa em 33% nesse período de 2008 a 2014. Estamos galgando degraus nesse pódio de uma nefasta competição do gigantismo das máquinas de tortura. Há um déficit de 231,62 vagas no sistema prisional brasileiro. E este dado não deve nos alarmar no sentido de buscar uma reforma desse sistema ou de incentivar políticas de ampliação de vagas a partir de uma dotação orçamentária especial. Em relação a informações sobre o perfil da população presa, que nos revela, em verdade, os efeitos da seletividade penal e como se opera o processo de criminalização em nosso país, de acordo com a faixa etária, as pessoas presas têm entre 18 e 24 anos, elas ocupam, nessa faixa etária, o primeiro lugar nesse quesito em todas as unidades federativas e representam um total de 31% das pessoas presas. São os nossos jovens que estão sendo encarcerados. Em relação ao quesito cor, raça e etnia, a porcentagem de pessoas negras no sistema prisional é de 67%, sendo que, pelos dados do IBGE, do censo, a distribuição de pessoas negras na população brasileira em geral é de 51%. É importante salientar que esses dados sobre a população prisional são constituídos de maneiras atravessadas pela realidade do racismo institucional e que, portanto, estão passíveis de uma subnotificação, pois uma mediação importante se dá a partir da ideologia do embranquecimento da raça, do mito da democracia racial, que são elementos constitutivos dos processos de subjetivação e sociabilidade da formação social do Brasil. Em relação aos dados específicos sobre as mulheres encarceradas, tendo em vista as publicações mais recentes também do Ministério da Justiça, tínhamos em dezembro de 2011 um total de 34.582 mulheres encarceradas no Brasil, o que apresentava cerca de 7% da população penitenciária nacional. A respeito da escolaridade, 44% dessas mulheres presas não havia completado o ensino fundamental, a maioria era de jovens, 61% era negra, 60% foi presa pelo tipo penal, tráfico ilícito de drogas. Já o Relatório Nacional de Informações Penitenciárias, que foi lançado nesta última quinta-feira, dia 5 de novembro, pelo Ministério da Justiça, temos as seguintes informações. Segundo os últimos dados de junho de 2014, o Brasil conta com uma população de 579.781 pessoas custodiadas no sistema penitenciário, sendo 37.380 mulheres e 542.401 homens. No período de 2000 a 2014, o aumento da população feminina foi de 567,4%. 567,4%, enquanto que a média de crescimento masculino no mesmo período foi de 220,20%, refletindo assim a curva ascendente do encarceramento em massa de mulheres no Brasil. Nesse sentido, há que se atentar para os elementos que compõem o fenômeno do encarceramento feminino, pois este tem se revelado como uma nova faceta da expansão do processo de criminalização e encarceramento em massa a partir do colorário da guerra contra as drogas. É importante articular nessa nossa análise, desde uma perspectiva da criminologia crítica a respeito do crescimento do encarceramento feminino, as questões oriundas da precarização do trabalho em tempos de crise estrutural do capital, contexto que se constitui uma reestruturação produtiva e tem se consolidado como um processo de retrocesso aos direitos trabalhistas. De acordo com Mesaros, em seu livro Para Além do Capital, temos presenciado, desde o final da década de 60, uma crise com características endêmica, cumulativa, crônica e permanente, que é sintetizada pela disjunção radical entre a produção para as necessidades sociais e a autorreprodução do capital.
a triste realidade que o distrito de Mariana e outros sofreram por conta da atuação predatória do capitalismo extrativista nos revela exatamente a sua faceta cada vez mais destrutiva. Rendo aqui minhas homenagens às vítimas e familiares dessa tragédia. Ora, não há como nas relações sociais de produção calcadas pela reprodução da lógica do capital se subsumir o valor de uso em relação ao valor de troca, mas a subordinação em níveis cada vez mais elevados deste último sobre o primeiro, por meio da produção de bens cada vez mais supérfluos, descartáveis e de obsolescência programada, constitui-se recurso primordial que tem sustentado a manutenção de seu ciclo reprodutivo na atualidade. E isso causa efeitos nefastos na sociabilidade pautada pela ótica do capital. A precarização estrutural, a corrosão do trabalho, a partir de uma contratualização baseada em preceitos da acumulação flexível, bem como a destruição dos recursos naturais e o agigantamento do complexo industrial militar em nível internacional, são elementos que compõem a realidade, delineando um quadro bastante complexo e intricado, no qual não há horizonte possível sem que haja uma transformação radical. Como já pontuei, as estatísticas relativas às taxas de encarceramento, bem como a dinâmica do processo de criminalização levada a cabo atualmente, são tributárias do próprio movimento do capital em sua fase financeiro monopolista. Contudo, tais análises não podem prescindir das reflexões sobre a interseccionalidade de raça, etnia e gênero, sob pena de não apreendermos as especificidades que estão na aparência e na essência do processo de criminalização. Assim, as estruturas de controle social que legitimaram e garantiram a relação de expropriação e exploração desde a época da invasão dos colonizadores, a dizimação dos povos originários, a ordenação da produção dada pela disseminação da escravidão como forma de garantir a extração desses recursos naturais e, posteriormente, de produção agrícola e agropecuária, também com uso posterior da mão de obra imigrante, transferiu-se da atuação dos capatazes do Brasil colônia para a lógica de funcionamento do sistema de segurança em nosso país. Como já nos ensinava Pachucanes, o interesse de classes imprime, assim, a cada sistema penal a marca de sua concretização histórica. Vale lembrar que o primeiro estatuto legal do Brasil, após tornar-se independente de sua metrópole, Portugal, se deu pela promulgação do Código Criminal do Império em 1830. O Código Civil só foi promulgado na República em 1916. Tal fato revela, em muito, as determinações históricas e a atual constituição da política criminal brasileira, tendo em vista quais eram os alvos preferenciais desde o princípio. Em relação à população carcerária feminina estrangeira, encontramos um vórtice que reúne elementos estruturais para a análise da questão penal desde uma perspectiva de reprodução de um colonialismo atualizado pela tônica neoliberal. As mulheres estrangeiras encarceradas pelo tipo penal tráfico ilícito de drogas são mulheres pobres, negras, indígenas, com baixa escolaridade que passaram por algum tipo de violência e que estão em estado de vulnerabilidade, além de ocuparem o papel de mula do tráfico, considerada a atividade mais inferior e descartável na hierarquia do tráfico de drogas. De acordo com o relatório do Ministério da Justiça sobre a população feminina estrangeira, dados de 2012, 3.392 pessoas presas são provenientes de outros países, o que representa cerca de 0,6% da população carcerária total do país. Em números absolutos, isso não configura a totalidade ou a maioria, mas expressa um movimento do real que ali está certamente configurada as maiores contradições e maiores situações de vulnerabilidade e, por isso, nos ajuda a explicar, pelo próprio movimento da análise, do método, da elevação do abstrato ao concreto, tal como Marx nos ensinava, nos ajuda a analisar este próprio movimento do processo da criminalização. Em um levantamento realizado em parceria com o Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, que foi realizado durante esse ano, em colaboração também, participação com uma aluna da psicologia da PUC, a Sara Gimbernal, a qual aqui faço referência. O perfil de mulheres estrangeiras encarceradas pelo tipo penal de tráfico internacional está delimitado por mulheres com idade de 30 a 39 anos, 40% dessa população, de origem majoritária de países do continente africano, 46%,
tais como África do Sul, Moçambique, Angola e Nigéria, seguido da América Latina, 25%, como a Bolívia, Paraguai e Peru, e no quesito cor-raça, são em sua maioria negras, pardas, pretas e pardas e indígenas. 75% possuem emprego, sendo que as atividades mais desenvolvidas eram as de vendedora, cabeleireira, faxineira e empregada doméstica. Pudemos constatar que a maioria delas, excetuando-se aquelas que não responderam essa questão, possuíam renda mensal de até $200. 52% tinham um ou mais filhos, 81% residiam em casa alugada e contribuíam para a renda familiar, cerca de 89%, sendo que a maioria era a principal ou única provedora de sua família. Do total, 39% das entrevistadas acabou não respondendo o quesito de renda mensal. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano, PNUD, 15% da população mundial vive em condição de pobreza multidimensional, ou seja, pessoas que recebem menos de $1,25 por dia. Encontramos cerca de 21% das presas estrangeiras nesta margem de pobreza extrema. Por conta dessa especificidade, essas mulheres se constituem parte de uma população extremamente vulnerável e de fácil aliciamento para o tráfico de drogas, ocupando o cargo de mula, facilmente descartável. Em um parecer publicado em 2013, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC, problematiza a definição de mula dentro do tráfico internacional de drogas, indicando que há similaridade entre o processo de coação, engano e vulnerabilidade a que estão submetidas as chamadas mulas, com a realidade sofrida pelas mulheres em situação do tráfico internacional de pessoas. De acordo com esse parecer, a introdução do conceito internacional de tráfico de pessoas na legislação brasileira e a inclusão de excludentes de culpabilidade no Código Penal e na legislação de drogas são medidas que levariam em conta a realidade de coerção e manipulação pelo que passam as mulheres em suas trajetórias de deslocamento em busca de melhores oportunidades. Essas são mudanças fundamentais para adequar a resposta estatal do fenômeno da exploração internacional da mulher, de modo que não se acirre a sua vitimização. Por fim, a persistência do modelo proibicionista, racista e genocida acaba revelando o seu verdadeiro propósito, que é o de neutralizar política e socialmente, por meio do processo de criminalização, aqueles que são selecionados para entrarem no sistema penal, operando a partir de um recorte de raça, classe e gênero. Nesse sentido, é fundamental desvelarmos os objetivos reais da prisão e da política criminal de drogas e denunciarmos o corolário da guerra contra as drogas como um de seus pilares fundamentais no contexto latino-americano, constituindo-se enquanto expressão mais complexa e desenvolvida da barbárie, sendo que a luta por sua superação revela-se como ponto de partida para a constituição de uma praxe de efetiva transformação social, uma praxis revolucionária. Agradeço pela atenção, muito obrigada. Bom, inicialmente agradeço o convite, parabenizo os organizadores aqui, que, enfim, não, a quantidade de gente aqui já demonstra o sucesso. Eu venho falar em nome da LIP, da Law Enforcement Against Prohibition, que no Brasil nós denominamos Agentes da Lei contra a Proibição, a LIP Brasil, que é uma organização internacional formada para dar voz a policiais, juízes, promotores e demais integrantes do sistema penal, que, compreendendo os danos e sofrimentos provocados pela guerra às drogas, claramente se pronunciam pela necessidade de legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Como exposto na nossa declaração de princípios, nós, integrantes da LIP, não incentivamos o uso de drogas e temos profundas preocupações com os danos e os sofrimentos que o abuso de drogas, lícitas ou ilícitas, pode causar. No entanto, sabemos que a proibição e a sua política de guerra às drogas causam ainda maiores danos e sofrimentos. Se drogas são ruins, a guerra às drogas é muito pior. É infinitamente maior o número de pessoas que morrem por causa dessa guerra do que pelo consumo das próprias drogas.
a proibição e a sua política de guerra às drogas imposta nos dispositivos criminalizadores das convenções da Organização das Nações Unidas e nas leis internas dos mais diversos estados nacionais, como a brasileira Lei 11.343 de 2006, essa política é hoje uma das maiores fontes de violação a princípios assegurados em normas inscritas nas declarações internacionais de direitos humanos e nas constituições democráticas. Os dispositivos criminalizadores que institucionalizam a proibição e a sua política de guerra às drogas partem de uma distinção feita entre substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína ou a heroína, e outras substâncias da mesma natureza que permanecem lícitas, como o álcool, o tabaco, a cafeína. Não há qualquer peculiaridade ou qualquer diferença relevante entre as selecionadas drogas tornadas ilícitas e as demais drogas que permanecem lícitas. Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes. Todas são drogas. Tornando ilícitas algumas dessas drogas e mantendo outras na legalidade, as convenções internacionais e leis nacionais, como a brasileira Lei 11.343 de 2006, introduzem, assim, uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de umas e outras substâncias. Umas constituem crime e outras são perfeitamente ilícitas. Produtores, comerciantes e consumidores de certas drogas são criminosos, enquanto produtores, comerciantes e consumidores de outras drogas são perfeitamente respeitáveis, agindo em plena legalidade. Esse tratamento diferenciado a condutas essencialmente iguais é inteiramente incompatível com o princípio da isonomia, que determina que todos são iguais perante a lei, não se podendo tratar desigualmente pessoas em igual situação. Não bastasse essa manifesta violação à isonomia, essas convenções internacionais e leis nacionais criam crimes sem vítimas, ao proibir a mera posse das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e a sua negociação entre adultos. Assim, violam a exigência de ofensividade da conduta proibida, diretamente derivada da cláusula do devido processo legal em seu aspecto substantivo. Em uma democracia, o Estado não está autorizado a intervir em condutas que não envolvam um risco concreto, direto e imediato para terceiros. Assim, não está autorizado a criminalizar a posse para uso pessoal, que, equivalente a um mero perigo de autolesão, não afeta qualquer bem jurídico individualizado. Também não está o Estado autorizado a intervir quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, não estando assim autorizado a criminalizar a venda ou qualquer outra forma de fornecimento de drogas para um adulto que quer adquiri-los. Conduta que, tendo o consentimento do suposto ofendido, tampouco tem potencialidade para afetar concretamente qualquer bem jurídico. Intervenções do Estado, supostamente dirigidas à proteção de um direito contra a vontade do indivíduo, que é o seu titular, contrariam a própria ideia de democracia, pois excluem a capacidade de escolha na qual essa ideia se baseia. Enquanto não atinja concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo é e deve ser livre para pensar, dizer e fazer tudo aquilo que bem quiser. Essa não é uma afirmação nova, é uma afirmação que simplesmente reproduz o conteúdo do princípio das liberdades iguais e é uma conquista histórica da humanidade proclamada nos ideais das revoluções francesa e americana do século XVIII. Acresce que essas ilegítimas regras criminalizadoras ainda se mostram inadequadas para atingir o fim declarado a que se propõem, isto é, a eliminação, ou mais modestamente, a redução da disponibilidade das substâncias proibidas. E assim, desde logo, se revelam contrárias ao postulado da proporcionalidade, já na consideração do primeiro dos seus requisitos, que é a adequação,
a exigir que quaisquer medidas interventivas do Estado que restringam a liberdade dos indivíduos se mostrem aptas para atingir o objetivo pretendido. Esse postulado da proporcionalidade também diretamente derivado da cláusula do devido processo legal. O fracasso da proibição na consecução desse declarado objetivo de eliminar ou pelo menos reduzir a disponibilidade das substâncias proibidas é evidente, né? Passados 100 anos de proibição, a proibição a nível global data do início do século XX, né, com seus mais de 40 anos de guerra às drogas. Essa guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon em 1971, logo se espalhando pelo mundo. Então, passados esses mais de 100 anos, com esses mais de 40 anos de guerra, não houve nenhuma redução significativa na disponibilidade das substâncias proibidas. Ao contrário, as arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de serem proibidas e de seus produtores, comerciantes e consumidores serem combatidos como inimigos. A própria Organização das Nações Unidas, que em 1998, tomada por delirante euforia, prometia um mundo sem drogas em 10 anos, em 1998 houve a UNGES, que vai haver novamente agora em 2016, e na UNGES de 1988 foi lançado um slogan que se tornou famoso, que era "A drug-free world, we can do it". Um mundo livre de drogas, nós podemos fazê-lo. Isso em 1998, quer dizer, quando chegou em 2008, ficou um tanto ridículo. Então, a ONU se viu constrangida a reconhecer a expansão e diversificação do mercado das drogas tornadas ilícitas. Em relatório divulgado em março de 2014, o UNODC, ou seja, o Secretariado, seu Escritório para Drogas e Crimes, estimou que de 167 milhões a 315 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos teriam usado uma substância proibida pelo menos uma vez no ano de 2011. O mesmo relatório, destacando o fato da maconha permanecer sendo a droga ilícita mais utilizada, seguida pelas anfetaminas, revela que de 2009 a 2013 dobrou o número de novas substâncias psicoativas, em geral conhecidas como legal highs, isto é, substâncias que vêm sendo introduzidas no mercado mundial em tempos recentes, não incluídas nas listas das convenções internacionais e dificilmente incluíveis, especialmente devido à velocidade com que surgem e têm alterado a sua composição, as quais, em sua maioria, como os canabinoides sintéticos, imitam os efeitos das drogas proibidas catalogadas naquelas listas, muitas vezes com efeitos ainda potencialmente mais danosos. Nessas substâncias quimicamente modificadas, passaram de 166 no final de 2009 para 351 em agosto de 2013. As apreensões realizadas em operações policiais, que se faziam em quilos e agora se fazem em toneladas, além de revelarem a expansão da produção e do comércio, quando reduzem momentaneamente a oferta, acabam por proporcionar uma imediata supervalorização das mercadorias, assim criando maiores incentivos econômicos e financeiros para o prosseguimento daquelas atividades econômicas ilegais. Eventuais êxitos repressivos muitas vezes também acabam por incentivar produtores, comerciantes e consumidores a buscar outras substâncias, podendo conduzir, como de fato tem conduzido, a chegada ao mercado ilegal de novos produtos mais lucrativos ou mais potentes em seus efeitos primários, com efeitos derivados da própria natureza da substância. Esse é o caso do crack. O crack é um produto da proibição. Mas não apenas é o caso do crack. Muito antes, muitos anos antes, o ópio, que costumava ser fumado ou bebido, acabou sendo substituído pela heroína injetável. Durante a proibição do álcool nos Estados Unidos, no período de 1920 a 1933,
O comércio de cerveja e vinho perdeu espaço para a venda de outras bebidas alcoólicas mais fortes, mais concentradas, mais lucrativas e perigosas, como o uísque e o gin. O fracasso da proibição, além de evidente, seria facilmente previsível. Drogas são usadas desde as origens da história da humanidade. Milhões de pessoas em todo o mundo fizeram e fazem uso delas. A realidade tem mostrado que, por maior que seja a repressão, esse quadro não muda. Sempre há e haverá quem queira usar essas substâncias. E havendo quem queira comprar, sempre haverá pessoas querendo correr o risco de produzir e vender. Os empresários e empregados das empresas produtoras e distribuidoras das substâncias proibidas, quando são mortos ou presos, logo são substituídos por outros igualmente desejosos de acumular capital ou necessitados de trabalho. Essa é uma lei da economia. Onde houver demanda, sempre haverá oferta. As leis penais são artificiais, né, e não conseguem revogar as naturais leis da economia. Como, enfim, quem é da área de psicologia sabe melhor do que eu, a proibição do desejo simplesmente não funciona. Sob qualquer ângulo, a proibição é uma política falida. Quando uma política falhou tão dramaticamente por tanto tempo, não parece uma atitude muito inteligente continuar a insistir nessa mesma política. Essa insistência faz lembrar o conhecido aforismo que define insanidade como fazer a mesma coisa repetidamente e esperar diferentes resultados. Mas a proibição não é apenas uma política falida. Mais do que a inaptidão para atingir o declarado objetivo de eliminar ou pelo menos reduzir a circulação das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, a proibição acrescenta danos muito mais graves aos riscos e aos danos que podem ser causados pelas drogas em si mesmas. O mais evidente e dramático desses danos é a violência. Não são as drogas que causam violência. O que causa violência é a proibição. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. É, sim, o fato da ilegalidade que produz e insere no mercado empresas criminalizadas, simultaneamente trazendo a violência como um subproduto de suas atividades econômicas. Quando o mercado é legalizado, não há violência. Não há pessoas fortemente armadas trocando tiros nas ruas, junto às fábricas de cerveja, ou lá em Salinas, junto às fábricas de cachaça, ou junto aos postos de venda dessas e de outras bebidas. Mas isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos, entre 1920 e 1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone e outros gangsters estavam nas ruas trocando tiros. Hoje não há violência na produção e no comércio do álcool. Por que seria diferente na produção e no comércio de maconha ou de cocaína? A resposta é óbvia, a diferença está na proibição. Só existem armas e violência na produção e no comércio de maconha, de cocaína e das demais drogas tornadas ilícitas, porque o mercado é ilegal. As convenções internacionais e leis nacionais que discriminatoriamente proíbem condutas de produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, ilegitimamente criam crimes sem vítimas. Mas a proibição e sua guerra, como quaisquer outras guerras, são letais. A guerra às drogas, como eu falei de início, mata muito mais do que as drogas. No México, a partir de dezembro de 2006, a guerra às drogas foi intensificada, inclusive com a utilização das Forças Armadas na repressão aos chamados cartéis. Desde então, as estimativas são de mais de 70 mil mortes relacionadas à proibição. A taxa de homicídios dolosos no México, no período de 2000 a 2006, se mantinha em torno de 9 a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2009, chegou a 17, em 2011, a 22,8 homicídios por 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de homicídios é ainda superior à do México. São aproximadamente 26 homicídios por 100 mil habitantes. Grande parte desses homicídios está relacionada aos conflitos estabelecidos nas disputas pelo mercado posto na ilegalidade. Outra grande parte está relacionada à nociva e sanguinária política baseada na guerra. Produzindo demasiada violência e demasiadas mortes,
A guerra às drogas traz ainda de volta ao cenário latino-americano a cruel e trágica prática corrente nas ditaduras do século XX, consistente no desaparecimento forçado de pessoas. Há muitas pessoas desaparecidas no Brasil, seja pela ação das forças repressivas, seja pela ação dos chamados traficantes. No México, estima-se que, além daqueles 70 mil mortos, 80 mil mortos, estima-se que 25 mil pessoas desapareceram entre 2006 e 2012, em meio à versão mexicana da mesma sanguinária guerra às drogas. De um lado, policiais são autorizados, ensinados, adestrados e estimulados, formal ou informalmente, a praticar a violência contra os inimigos personificados nos traficantes. De fato, quem atua em uma guerra, quem é encarregado de combater o inimigo, deve eliminá-lo. Jogados no fronte dessa sanguinária guerra, os policiais matam, mas também têm o seu sangue derramado. Do outro lado, os ditos inimigos desempenham esse papel que lhes foi reservado. Também são ensinados, adestrados e estimulados a serem cruéis, empunhando metralhadoras, fuzis, granadas e outros instrumentos mortíferos disponibilizados pela guerra incentivadora da corrida armamentista, matam e morrem envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde eles atuam. A guerra às drogas não é propriamente uma guerra contra drogas, não se trata de uma guerra contra coisas. Como quaisquer outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas, os produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Mas não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da guerra às drogas são os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Os inimigos nessa guerra são os pobres, marginalizados, não brancos, desprovidos de poder. Após a declaração de guerra às drogas, o número de pessoas encarceradas nos Estados Unidos por crimes relacionados a drogas aumentou em mais de 2.000%. Em 2 décadas, entre 1980 e 2000, o número de presos norte-americanos passou de cerca de 300 mil para mais de 2 milhões, o que tornou os Estados Unidos, conhecidos como The Land of the Free, no país com a maior população carcerária do mundo. Mas nos cárceres dos Estados Unidos, a sua população não está representada de maneira uniforme. A taxa de encarceramento nos Estados Unidos é de 700 presos por 100 mil habitantes. Mas quando se considera apenas os homens afro-americanos, essa taxa sobe para cerca de 4.700 presos por 100 mil habitantes. O encarceramento massivo de afro-americanos nos Estados Unidos nitidamente revela o alvo e a função da guerra às drogas naquele país: perpetuar a discriminação e a marginalização fundadas na cor da pele, anteriormente exercitadas de forma mais explícita com a escravidão e o sistema de segregação racial conhecido como Jim Crow. Na versão brasileira da guerra às drogas, o alvo preferencial também é claro. Os mortos e presos nessa guerra, ou seja, os inimigos, são os traficantes das favelas e aqueles que, pobres, não brancos, marginalizados e desprovidos de poder, a eles se assemelham. Além de provocar violência, mortes, discriminação, encarceramento massivo, como os números que a Adriana trouxe demonstraram, ao tomar a irracional decisão de enfrentar um problema de saúde com o sistema penal, o Estado agrava esse próprio problema de saúde. A proibição causa maiores riscos e danos à mesma saúde que enganosamente anuncia pretender proteger. Com a proibição, o Estado entrega o próspero mercado das drogas tornadas ilícitas a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a qualquer limitação reguladora das suas atividades. A ilegalidade significa exatamente a falta de qualquer controle sobre o supostamente indesejado mercado. No mercado ilegal, não há controle de qualidade dos produtos comercializados, o que aumenta as possibilidades de adulteração, de impureza e desconhecimento do potencial tóxico das drogas proibidas. Overdoses acontecem, na maior parte dos casos, em razão do desconhecimento daquilo que se está consumindo.
Por outro lado, a ilegalidade cria a necessidade de aproveitamento imediato de circunstâncias que permitam um consumo que não seja descoberto, o que incentiva a falta de cuidados e higiene, com consequências que aparecem especialmente na difusão de doenças transmissíveis, como a AIDS e a hepatite. Além de criar a atração do proibido, acabando por incentivar o consumo por parte de adolescentes, a proibição dificulta o diálogo e a busca de esclarecimentos e informações entre estes e seus familiares e educadores. A proibição ainda dificulta a assistência e o tratamento eventualmente necessários, seja ao impor ineficazes e ilegítimas internações compulsórias, seja ao inibir a busca voluntária do tratamento, por pressupor a revelação da prática de uma conduta tida como ilícita. Muitas vezes essa inibição tem trágicas consequências, como em episódios de overdose, em que o medo daquela revelação paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do socorro imediato. A proibição e sua guerra provocam danos ambientais, seja diretamente com a erradicação manual das plantas proibidas, ou pior, com as fumigações aéreas de herbicidas sobre as áreas cultivadas, como ocorreu e ainda ocorre na região andina, seja indiretamente ao provocar o desflorestamento das áreas atingidas e levar os produtores a desflorestar novas áreas para o cultivo, geralmente em ecossistemas ainda mais frágeis. É preciso promover uma profunda reforma das convenções internacionais e das legislações internas para pôr fim à ilegítima, irracional, nociva e sanguinária política de guerra às drogas, que, além de não funcionar na sua inviável pretensão de salvar as pessoas de si mesmas, produz demasiada violência, demasiadas mortes, demasiadas prisões, demasiadas doenças, demasiada corrupção, demasiadas discriminações, demasiada opressão, demasiadas violações a direitos humanos fundamentais. É preciso legalizar e, consequentemente, regular e controlar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Legalizar não significa permissividade ou liberação. Legalizar significa exatamente regular e controlar, o que, como mencionado, hoje não acontece, pois um mercado ilegal é necessariamente desregulado e descontrolado. Aliás, poder-se-ia mesmo dizer que liberado é exatamente esse mercado que floresce na ilegalidade imposta pela proibição. Ao contrário do que acontece em um mercado legalizado, são os chamados traficantes, que controlam esse mercado e não estão submetidos a qualquer controle ou fiscalização sobre a qualidade dos produtos que fornecem. Para obter maiores lucros, podem misturar a droga produzida e comercializada a outras substâncias ainda mais nocivas, não precisam informar qual o potencial tóxico da droga produzida e comercializada, não precisam fazer quaisquer esclarecimentos ou advertências aos consumidores sobre o risco dos seus produtos, estabelecem preços livremente, não pagam quaisquer impostos, não estão sujeitos a legislações trabalhistas, podendo empregar, como de fato empregam, até mesmo crianças em suas atividades de produção e comércio, vendem os seus produtos onde quer que estejam consumidores, não precisam controlar a idade dos compradores. Legalizar, portanto, significa pôr fim ao tráfico, afastando do mercado esses descontrolados e liberados agentes que agem na clandestinidade e, assim, devolvendo ao Estado o poder de regular, limitar, controlar, fiscalizar e taxar a produção, o comércio e o consumo dessas substâncias, da mesma forma que já o faz em relação às drogas lícitas, como o álcool e o tabaco. Legalizar tampouco significa que haveria um aumento incontrolável do consumo, como muitos temem. Não há qualquer indicação concreta de que isso poderia acontecer. E é importante notar também que a única diminuição significativa no consumo de drogas nos últimos anos foi de uma droga legalizada, o tabaco, cujo consumo, inclusive no Brasil, se reduziu pela metade nos últimos 10 anos. Esse resultado foi obtido sem proibição, sem guerras, sem prisões. Ninguém foi morto ou preso por produzir, comercializar ou usar tabaco. Ao contrário, foram instituídos muito mais eficientes programas educativos e regulações,
uma vedação de publicidade, restrições ao consumo em lugares públicos, maior divulgação dos danos provocados pelo tabaco, além de todo um esforço de desconstrução do glamour do cigarro. Legalizar tampouco significa aprovação de quaisquer drogas. Enfim, tá ruim, né? O microfone. Legalizar tampouco significa aprovação de quaisquer drogas, mas apenas uma decisão racional para pôr fim aos maiores riscos, danos e sofrimentos causados quando essas substâncias são objeto da proibição. Essas substâncias têm sido usadas desde as origens da história da humanidade e tudo indica que muitas pessoas continuarão desejando usá-las, sejam elas lícitas ou ilícitas. A repressão, o emprego de forças policiais, o sistema penal, a guerra, não são a maneira adequada de conter esse desejo. Usar ou não usar drogas, sejam as hoje ilícitas, como a maconha, a cocaína ou a heroína, sejam as lícitas, como o álcool ou o tabaco, é uma questão a ser enfrentada a partir de informações, de educação, de conscientização sobre o potencial destrutivo dessas substâncias. Esses, sim, são meios eficazes e humanos. Forças policiais, políticas penais, prisões e guerras, além de ineficazes, trazem muito maior destruição. Não basta descriminalizar a posse para uso pessoal. Não é como atualmente se espera da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é apenas a criminalização da posse para uso pessoal das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas que viola normas constitucionais. Como antes apontado, tão ilegítima quanto a criminalização da posse para uso pessoal é a criminalização da produção e do comércio dessas substâncias proibidas, que igualmente viola normas inscritas nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. Essa insistência, essa preocupação de diferenciação entre traficante e usuário, que você mencionou, na verdade reproduz a meu ver, reproduz um preconceito que se poderia dizer de classe. Porque embora usuários e traficantes existam em todas as camadas sociais, no imaginário social, o usuário é o bonzinho, é aquele de classe média e tal, pode ser um filho nosso. O traficante, não, o traficante é o morador da favela, aquele que controla a favela. Então, quando se insiste nessa coisa que é preciso diferenciar usuários e traficantes, está se dizendo que o usuário é o bonzinho, não pode ir para a prisão, mas o traficante pode. Então, esse, a meu ver, é um discurso profundamente conservador, reacionário. Me espanta que venha de pessoas que se dizem marxistas, anticapitalistas e tal. É preciso, sim, legalizar a produção, comércio e consumo de todas as drogas. Não basta, tampouco, legalizar apenas uma ou outra substância considerada mais leve, como a maconha, proposta que, além de reproduzir a arbitrária distinção entre drogas lícitas e ilícitas, portanto, quem fala em legalizar somente a maconha há de se assumir como proibicionista, porque é uma proposta proibicionista, que apenas traz a maconha para o lado das drogas lícitas. Então, é uma proposta que, além de reproduzir a arbitrária distinção entre drogas lícitas e ilícitas, despreza o fato de que quanto mais perigosa uma droga em seus efeitos primários, maior a necessidade da legalização, pois não se pode controlar ou regular aquilo que é ilegal. É preciso que a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas venham para a luz do dia, para assim se submeterem a controle e regulação. A legalização e consequente regulação e controle da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas é, sim, a opção política indispensável para definitivamente pôr fim à nociva e sanguinária guerra às drogas, para definitivamente pôr fim a todos os inúmeros danos causados pela proibição. O fim da falida, danosa e dolorosa política proibicionista é a única forma de reduzir a violência, as mortes, o encarceramento massivo, o racismo e outras discriminações,
o agravamento de problemas de saúde relacionados ao consumo de drogas, a violação a direitos humanos fundamentais. Legalizar e, consequentemente, regular e controlar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas é a única forma de possibilitar que os problemas advindos do abuso de tais substâncias sejam enfrentados não com sanguinárias, destrutivas e inúteis guerras, mas sim com soluções nascidas da compreensão, da compaixão, da solidariedade e do respeito à dignidade de todas as pessoas. O fim da proibição significará o afastamento de uma das maiores fontes de violação a direitos humanos fundamentais. Quando se fala e quando se pretende respeitar os direitos humanos, é preciso ter claro que, para isso, um passo fundamental é legalizar e, consequentemente, regular e controlar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Obrigada mais uma vez pelo convite.